Boa Tarde Saúde com o Dr. Levi Jales. Boa Tarde Saúde com Dr. Levi Jales. Oferecimento Endopure Academy. Estude sem limites. Quarta-feira é bom demais porque a gente tem aquela sensação de falar, gente, dever cumprido, ajudar, abraçar, acolher, porque o doutor Levi, quando traz a experiência dele aqui com a gente, é exatamente para isso. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, telespectadores do nosso programa. Hoje teremos uma participação especial. A presença de uma colega, uma médica carioca, que mora atualmente em Portugal, e se dedica ao estudo dos canabinoides. Juliana Bogado estará com a gente aqui, respondendo as perguntas sobre esse tema tão importante, que é o uso de canabinoides como alternativa na medicina atual. Então, aproveitar essa ampla experiência da doutora Juliana Bogado, direto de Portugal, já está aqui com a gente. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa terrinha natal, abraçando vocês aí em Portugal. Obrigada, eu agradeço muito o convite. Obrigada, Miguel. Obrigada, doutor Levi. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, doutora. Sou jornalista, mas assim, eu tenho uma simpatia gigantesca, já falei para o doutor Levi, repasso isso para a senhora, de uma mudança de estilo de vida da minha mãe. E eu sempre conto essa história aqui, que ela tem demência, ela tem uma mudança de chave na vida, no comportamento e na qualidade de vida, depois que começou um tratamento. Como eu sei que a senhora tem uma vasta experiência, né, é referência, inclusive, nessa parte de cabinologia, a gente quer sugar um pouquinho da senhora, do seu conhecimento, e trazer para a gente. Nós já podemos chamar essa nova presença como uma revolução, um upgrade na qualidade de vida das pessoas, doutora? Acredito que sim. Eu acho que, pelo menos a minha experiência, né, todos esses anos prescrevendo, comecei a prescrever em 2015, e o que eu vi foram mudanças de vida da família, do paciente, que realmente é uma revolução no tratamento, né? Pode falar que é assim. Muito bem, Juliana, é uma honra ter você aqui no nosso programa, uma grande satisfação, e abordando um tema tão importante, né, como o uso do canabinoides na prática médica, vamos dizer assim. E toda a classe médica quer saber, os profissionais de saúde, a população de modo geral, é sobre a legalidade dos canabinoides na prática médica atual. Hoje o Brasil ele está assim, ele está à frente dos países, né? Então a questão tem muita relação com os canabinoides com o uso do medicamento, tá? Então, quando a gente fala de canabinoides, a gente não fala de cannabis em si, a gente não fala só da planta ou desse uso, a gente está falando de terapêutica mesmo, utilização dessa planta. Então, no Brasil, já tem essa realizado, existe uma operação pela Anvisa em 2014. Então, a gente, o médico consegue prescrever de uma forma muito mais. Inicialmente era um produto de fora, né, que vinha de outros países. Hoje em dia já tem o acesso a esses produtos nas farmácias. Então, já está um processo muito mais facilitado. Doutora, existem idades específicas para fazer o tratamento? Criança, idosos também podem fazer o tratamento, podem usar? Sim, podem e devem, né, dependendo da sua condição, né? A única coisa que fica para a gente é a questão da dose, né, e do cuidado com o paciente. Então, normalmente, crianças e idosos um certo cuidado nesse manejo da dose. Então, normalmente, eu prescrevo uma dose menor, né, faz um cálculo para o peso do paciente e vai acompanhando. Normalmente, o paciente idoso, ele pode. Então, tem a questão da interação medicamentosa, tem a interação, a questão do fígado, a função das enzimas. E nas crianças, pode ser desde, né, tem crianças que têm síndromes e têm transtornos epiléticos,
a gente precisa de uma terapia para ajudar nesse epilepsia refratária. Então, o cálculo é feito pelo peso e um manejo muito, a gente faz baixa e vai fazer aos poucos para evitar. Então, não tem idade limite para começar essa questão com a dose canabinoide em si prescrito, tá? Porque ainda tem essa questão 2. Juliana, a população quer saber quais são as indicações mais frequentes, assim, na prática médica, no dia a dia, sobre o uso de canabinoides. Então, as indicações mais comuns, e a indicação para o Brasil e para o mundo, né, foi a epilepsia. Então, principalmente a epilepsia refratária. Hoje em dia, a gente sabe que não precisa chegar num quadro de epilepsia refratária para poder conseguir ter essa melhora terapêutica. Hoje em dia, a gente já não precisa mais encher o paciente de medicamento, utilizar todas as linhas para poder controlar a crise, para depois começar o CBD, né? Hoje em dia, a gente já pode começar isso antes. Além disso, o transtorno do espectro autista é excelente. A gente sabe que os estudos estão aumentando, né, cada vez mais, cada dia que passa a gente tem mais estudo para embasar a nossa prática clínica. Então, o transtorno do espectro autista é algo que posso dizer que me emociona, porque a gente vê uma mudança muito drástica no paciente. Demências em geral, Alzheimer, Parkinson, também tem uma utilização muito interessante e melhora muito a qualidade de vida do paciente. Bom, essas são as principais, acredito que outras, com menos estudos e talvez ainda engatinhando ali para utilizar transtornos dolorosos, que eu esqueci de comentar. Então, transtornos dolorosos como um todo, a gente tem essa indicação, tá? E outras são câncer, né, pacientes oncológicos, paciente com fibromialgia, outros transtornos psiquiátricos, e aí por aí vai, né? Existem várias indicações que estão, a gente está evoluindo ainda nessa questão dos estudos para ter esse embasamento maior. Graças à evolução aí da evolução que nós tivemos natural e a informação que hoje a gente tem de forma mais precisa, a gente acabou muito, antigamente, ainda existe o preconceito ou as pessoas hoje já estão mais bem informadas a respeito da importância desse tratamento, doutora? Olha, infelizmente eu tenho que dizer que ainda existe um preconceito, porque às vezes alguns pacientes não querem, ou até mesmo o médico acha que isso não é algo que, né, deve ser prescrito ainda, porque a gente não tem todos os estudos clínicos, todo embasamento clínico para essa prescrição, mas melhorou muito. Então, desde do começo, né, desde 2014, quando tudo começou, quando a família começou a trazer o canabidiol para o Brasil, inclusive até esse começo eram produtos que ainda eram muito, digamos assim, brutos, né? Não era ainda um produto de grau farmacêutico. Isso tudo foi evoluindo, né, durante esses anos, e isso também trouxe uma segurança maior, né, para as pessoas verem, nossa, realmente é um produto de grau farmacêutico que dá para a gente confiar. Então, todo esse tempo, né, a resposta do paciente, isso vem trazendo melhora nessa percepção de não ter o preconceito, até porque a gente não está falando da cannabis de uso recreativo, a gente está falando dos canabinoides, né, a gente está falando de componentes, moléculas específicas, né, que interagem no nosso sistema endocannabinoide, né. Então, isso é comprovadamente algo médico, medicinal, algo medicamento, né. Então, eu acho que hoje em dia já melhorou muito, mas infelizmente ainda existe um pouquinho de preconceito, sim. Juliana, as pessoas também perguntam se é muito cara a medicação e se o SUS atualmente fornece para os pacientes.
Então, inicialmente, a gente tinha essa questão do medicamento sempre vir de fora, né? É um medicamento importado, o valor é em dólar, isso ainda acontece, né? E acaba que a gente, não posso falar de medicamento caro, mas é um medicamento de alto custo, porque exige um controle muito rigoroso, né? Tem que fazer um controle, tem que ver, tem que ter o grau farmacêutico, né? Ver se não tem metais pesados, fungos, vírus. Infelizmente, existem produtos que não têm esse controle, né? Então, acaba que é um medicamento de alto custo porque a gente precisa ter todo um controle muito rigoroso em cima desse medicamento. Perfeito. Então, ele não... hoje em dia, talvez alguns estados tenham alguma parceria, tá? Mas hoje em dia tá dessa forma, mas a gente tem o medicamento que a gente pode conseguir de uma forma na justiça, né? Que se chama todos esses medicamentos de alto custo que não estão no SUS ou não estão facilmente disponíveis, a gente pode conseguir de uma forma judicial. Não estou falando só dos canabinoides, mas também existe uma lista muito extensa de medicamentos de alto custo que, infelizmente, a gente não tem disponível, né, no SUS. Então, existe essa forma de conseguir também. Pois é, doutora Juliana, mas nada melhor do que o testemunho, né? Eu, por exemplo, me coloquei, já falei aqui no começo da entrevista com a senhora, eu sou um estudioso, preocupado com a saúde que me cerca, e quando vi minha mãe naquela situação, sou jornalista, sou psicólogo, não contei duas vezes quando entendi o processo, como funciona, e quando estou vendo o resultado, aí mais do que nunca eu me sinto na obrigação. Gente, muda a qualidade de vida, isso é fantástico, é um testemunho de quem vive, convive, de quem está lado a lado, sentindo no dia a dia. Doutora, deixa eu agradecer a sua participação de coração e acredito que teremos muitas outras oportunidades de conversar e é sempre bom sugar do seu conhecimento. Muito obrigado aí, a senhora que está direto de Portugal conversando com a gente, tá, doutora? Eu que agradeço, foi um grande prazer, doutor Levi, muito obrigada pelo convite novamente. Juliana, muito obrigado. Eu sempre lembro da importância, né, Miguel, da atualização na saúde, né? Mas é isso, quando a doutora Juliana fala que alguns médicos ainda podem questionar, né, essa questão, se atualizem, pessoal. Nós temos hoje a EndoPeer Academy, que é a primeira plataforma de curso com assinatura do Brasil, e ela é voltada exatamente para isso, para a atualização dos profissionais da saúde. Cursos novos todos os meses para você estudar sem limite, tá atualizado. Então assine agora, comece uma revolução no seu conhecimento. Está aqui o endereço, ó, tá vendo? endopeeracademic.com. Isso é fantástico para todo mundo. Doutor, obrigado. Primeiro, obrigado por o senhor conseguir trazer a doutora Juliana aqui, porque é uma sumidade, não é fácil, tem uma agenda lotada, mas graças à capacidade, à articulação do doutor, a gente conseguiu conversar com ela direto de Portugal. Obrigado, viu? Foi muito bom, agradecemos a todos, boa tarde, obrigado também. Maravilha. Quem quiser entrar em contato com o doutor Levi, está sempre aqui, ó, o contato fica sempre aqui na tela da gente, fique à vontade e converse com ele. Obrigado mais uma vez ao senhor doutor. Quarta-feira que vem nós temos um encontro marcado novamente.